gente muda. O mundo muda, a gente muda, o mundo muda. O mundo muda, a gente muda. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Meio Ambiente. E todos os programas anteriores você encontra no Facebook, na página do programa Cidadania e Meio Ambiente. E já temos lá muitas pessoas comentando os programas. Você que tem uma denúncia sobre qualquer assunto, um assunto relativo à questão ambiental no seu bairro ou no bairro dos seus parentes, algum momento que você se depare com um problema, tira uma foto com o seu celular e passa para a gente encaminha essa denúncia. Problema do consumidor, enfim, qualquer coisa que afete a sua cidadania, o programa está aqui à sua disposição. E hoje temos um convidado especial, um grande amigo, o empresário Rogério Conde. Por favor, Rogério, é um prazer enorme poder receber você no programa. Prazer é meu, Nelson. Obrigado pelo convite. Vamos sentar. Bom, Rogério, esse programa foi todo ele formatado dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. Por isso nós temos aqui a configuração do programa na questão da cidadania, na questão do meio ambiente e também a questão empresarial, né? E você, além de um grande amigo, né, é um empresário de sucesso, sob o meu ponto de vista e de muita gente, né? E tem desenvolvido um trabalho muito importante para a cidade. Mas eu tenho alguma coisa em comum com você, porque eu não consigo fazer só uma coisa, né? Então, entre várias coisas que a gente faz, eu sei que você tem uma atuação forte na questão da cidadania, né? Tem participação política na cidade, né? Que faz parte da cidadania, assim como eu e outras pessoas. É verdade, é verdade. Né? E hoje nós estamos numa situação, pegando mais o seu lado empresarial, né? Numa situação de uma crise financeira, né, importante, num ajuste fiscal que atinge vários setores da nossa sociedade, da nossa economia, né? E eu queria que você me desse uma impressão sua do seu setor, que eu já convidei outras pessoas para o programa, o nosso amigo João Vilela esteve aqui, deu uma visão particular do setor dele empresarial. Então é importante para o telespectador sempre ter uma visão de cada tipo de setor da nossa economia, para que ele faça juízo daquilo que está acontecendo no dia a dia com esse ajuste fiscal. Perfeito. Nelson, primeiro eu quero agradecer o convite e dizer que fiquei muito feliz de estar participando, de ver esse programa tão bacana, um espaço tão importante que você está enfatizando a cidadania, o meio ambiente, que eu acho que realmente no momento atual, né, no mundo que a gente vive hoje, é cada vez mais importante que as pessoas tenham consciência, e esse espaço faz com que elas possam interagir com você e acabar até desenvolvendo alguma coisa que melhore a vida de todos. Então, parabéns pela iniciativa, espero que esse programa cada vez aumente mais de tamanho e de tempo, que ocupe um espaço que merece. Obrigado. Com relação ao seu questionamento, o mundo inteiro, eu acho que hoje se encontra numa crise. Alguns lugares, alguns pontos mais, outros menos. No nosso caso, nós víamos num crescimento significativo, né? De uns anos atrás, o Brasil realmente estava crescendo. Não que o Brasil estivesse se desenvolvendo muito, mas é que os outros países tiveram problemas internos, né? Principalmente a Europa, uma crise grande nos Estados Unidos, e fez com que os países em desenvolvimento tivessem uma ascensão, e o Brasil dentre eles. Agora, o momento atual já é bem diferente. No setor que eu atuo, por exemplo, da construção civil, a gente sentiu uma parada muito grande, tanto nas obras públicas como nas obras particulares. Nas obras públicas, por motivos óbvios, a gente tem um Estado hoje patinando na economia. Nós temos um governo hoje que não está em sintonia com o empresariado, com a indústria, então está muito aquém do esperado. Eu posso dizer, sem medo de errar, que esse mandato da Dilma está sendo muito ruim para a economia, muito ruim mesmo.
Então, com isso, acaba comprometendo os investimentos, são os investimentos de estruturação. Então, grandes obras estruturantes, obras de infraestrutura que foram paradas. Une-se a isso a falta de planejamento do brasileiro, então se planeja muito pouco no país. Então você percebe que, por exemplo, quando houve o PAC, né, o Plano de Aceleração do Crescimento, o 1, o 2, você vê que não se consumiu nem 1/3 da verba disponível, que parecia estar disponível, por falta de projeto. E outras ficaram paradas no meio do caminho, né? A gente percebe até a Copa do Mundo, por exemplo. A Copa do Mundo, que foi, eu acho que foi a Copa que teve o tempo maior que o país teve para se preparar, porque o Brasil soube que ia ser sede muito antes de outros que tiveram essa chance também. Hoje, depois, há quanto tempo foi a Copa já? Hoje, nós não temos 30% das obras de infraestrutura, principalmente as ligadas à mobilidade, que foram programadas para a Copa, pronto. Exatamente. Então, quer dizer, então é uma falta de planejamento, uma falta, às vezes, até de competência do governo em ter uma sintonia melhor, em ter uma relação melhor com o empresariado, tudo para se programar para que esses projetos aconteçam. Isso não existe. Então a gente tem vários outros fatores, por exemplo, a União Federal que canaliza demais os recursos para si e transfere muito pouco para os estados e para os municípios. Então, as cidades, principalmente, e as pessoas moram nas cidades, elas têm muita dificuldade em se programar e programar investimentos por falta de recursos. Você vê, normal, até 51%, que é o limite por lei, já comprometido com folha. A lei de responsabilidade fiscal, né? Fica muito pouco para se investir. E na parte de obras particulares, na parte civil, a gente vê também que houve uma estagnação muito grande. Agora, por força de um pseudo boom imobiliário que se deu aqui na região há pouco tempo atrás, então se construiu muito. Nós tivemos em Santos, principalmente eu digo Santos, mas em toda a nossa região, a chegada de empresas de construção civil de grande porte, com ações na Bolsa, de capital aberto, né, sociedades anônimas, que acabaram criando um certo caos aqui no ramo imobiliário, porque na verdade, eles queriam alavancar suas ações na Bolsa. Então, saíam comprando todos os imóveis que podiam e programavam um lançamento e diziam que iam ter o lucro X, porque Santos estava realmente em evidência no país inteiro, foi capa da época, houve matérias na revista Veja, enfim, teve toda uma propaganda positiva da cidade, que realmente é uma cidade excelente, com IDH bem avançado em comparação a outras do mesmo porte. Então, toda essa propaganda fez com que essas empresas de sociedade anônima viessem e deram uma inflacionada nos preços e acabaram por lançar muitos imóveis que não houve uma pesquisa antes do lançamento para poder... Então, agora deu uma estagnada. Então, você agora precisa fazer com que esses estoques todos que essas empresas deixaram sejam consumidos, para o preço poder dar uma equilibrada, para que novos lançamentos sejam feitos. E só antes de você interferir na nossa conversa, assim, por exemplo, outra coisa que eu acho que é muito importante que seja dito é que o governo federal, por força dessa situação toda também, acabou cortando a linha de crédito, que no sistema financeiro o crédito é tudo. Então, para aquele adquirente novo, principalmente para as famílias com poder aquisitivo mais baixo, é imprescindível que exista um crédito fácil para que eles possam adquirir a casa própria. A Caixa Econômica Federal reduziu para 50% o valor, né? Exato. Então, isso dificulta as pessoas a adquirir imóvel. E a construção civil é fundamental, né? É fundamental. O déficit habitacional ainda persiste no país todo, na nossa região não é diferente. Esse retrato dessa realidade que você colocou
prejudicou o empresário regional. Muito, né? muito. Eu acho que é disso que você estava falando também, né? Claro, e outra coisa, você tem que levar em consideração também que por estarmos numa ilha, Santos principalmente, por estarmos numa ilha, o preço do imóvel, do metro quadrado do terreno, que é a matéria-prima para você edificar, é muito caro. Então você acaba inviabilizando, ainda levando em consideração também que o solo é muito ruim, precisa ser feita uma fundação profunda, que tem um custo isso muito grande, isso tem que ser repassado para a unidade final depois. E acaba dificultando depois que as famílias adquiram os imóveis. É um ciclo, né? É um ciclo. Mas eu tenho esperança que a gente vá sair dessa situação. Eu acho que os nossos governantes atuais já perceberam as burradas que foram feitas. A gente não pode ter nós não podemos, o Brasil não pode ter uma indústria que não cresce. Os investimentos precisam estar acontecendo e não estavam acontecendo. Você vê quantos postos de trabalho foram cortados por força de investimentos, de incentivos, tudo isso. O Brasil não pode se contentar e ser só um exportador de commodities, um país agrícola. Não pode. Acho que a gente tem potencial para muito mais. O empresário brasileiro, ele é muito criativo, ele é dinâmico, é um empreendedor mesmo, e eu tenho certeza que o brasileiro vai conseguir conduzir o país para uma direção melhor. Apesar do brasileiro ter um empresariado dinâmico, empreendedor, como você falou, e isso realmente é verdade, como a política prejudica a economia, né? Demais. E a atividade empresarial, inclusive, né? Demais. Então, as decisões que foram tomadas em 2014, que tem reflexo na economia em 2015... Decisões equivocadas, né? Equivocadas, está trazendo todo esse tipo de problema. Quer dizer, em tudo isso que você falou, tem um percentual de seres humanos desempregados, por exemplo, dentro da sua área. Muitos, né? muitos. O percentual gira em 30%, 40%, né? Em torno disso. Então, é muita gente desempregada, causando um problema social, tudo isso por conta de políticas públicas errôneas, né? Que não levam em consideração o diálogo com o empresariado, diálogo com todos os partidos políticos. E flexibilizar um pouco também, né? Porque, por exemplo, no caso, você está citando da habitação, realmente, você, por exemplo, essa faixa que pode ser financiada, Minha Casa Minha Vida, o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é inviável em Santos. Sem dúvida. Você percebe que não existe. Se você procurar, eu quero adquirir um imóvel pela faixa do Minha Casa Minha Vida, em Santos não tem. Não tem porque é impossível você construir um prédio, porque você precisa fazer um prédio. Primeiro que não tem área disponível, né? Tem área disponível, com um solo ruim, que acaba dificultando a edificação. Você precisa fazer uma fundação com um custo maior. Quer dizer, a faixa, o valor final, nem a preço de custo você não consegue entrar no Minha Casa Minha Vida. Então você não tem como apresentar um projeto na Caixa Econômica? Você não pode ter o mesmo projeto, né? Se você não flexibilizar, você fica a unidade construída no interior do Maranhão, não pode ser a mesma construída em Santos. É impossível. Perfeito. Em alguns lugares você tem área, você tem uma condição adequada. Aqui não, você precisa fazer uma torre praticamente. E como que você vai fazer? Como que você vai repassar isso dentro das faixas permitidas no programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo? Então esses ajustes todos, essa sensibilidade precisa existir e isso não vem acontecendo. Mas, Rogério, esse assunto a gente vai voltar a tocar nele, agora a gente vai fazer um pequeno break. Em um minutinho só a gente volta.
TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Bom, Rogério, nós temos um quadro aqui no programa chamado Os Olhos do Dono, né? E você, como empresário, sabe muito bem o que significa isso, né? O dono de uma empresa está ali de olho na sua empresa, vendo os seus problemas, aquilo que afeta diretamente a sua produção ou os seus serviços, né? E nós temos esse quadro, eu vou até entregar para você aqui a empresa Realidade Tributária, que é patrocinadora, né? Uma das apoiadores culturais do nosso programa. Que bacana. É uma revista bimensal e a gente vai chamar agora a Fabiola Fiorentino, que vai trazer para a gente mais informações sobre a Realidade Tributária. Olá, captação de recursos financeiros. Esse é o tema de hoje que nós vamos conversar com o coordenador da Realidade Tributária, o Roberto Silva. Roberto, hoje a gente vê muitas empresas, elas têm dificuldades para pagar suas contas e acabam recorrendo a essa captação de recursos, né? Como é que a Realidade Tributária pode ajudar esse empresário para que ele não se atrapalhe nesse momento? Fabiola, é um momento chave para toda e qualquer empresa. Existem duas formas da empresa captar recurso. A primeira delas é captar recurso para poder investir na expansão, investir em vendas, investir no crescimento. Essa é uma forma. A segunda é para cobrir um determinado rombo financeiro, para construir fluxo de caixa. No que diz respeito à captação de recursos para o crescimento, existem as linhas adequadas que permitem que a empresa faça o investimento e possa pagar aquele investimento, aquele dinheiro que ele foi buscar, com o próprio resultado do crescimento e do investimento. E aí que a tributária entra fazendo o projeto, entra estudando como ele vai fazer isso, entra também buscando os recursos financeiros adequados com as melhores taxas de juros possíveis através do projeto de captação de recursos, né, do projeto de crescimento e proporcionando condições dessa tomada de decisão não surpreendê-lo negativamente ao longo do tempo. Tá ok, muito obrigada. Captação de recursos financeiros é o seu interesse, então acesse o site osolhosdodono.com.br e veja como a tributária pode te ajudar nesse momento. Até mais! Rogério, na cidade de Santos, por outro lado, a gente tem visto muita obra, né? A prefeitura tem aí feito uma série de obras que tem também ofertado empregos, né? A oferta de emprego aumentou para a realização dessas obras, né? E na contrapartida até de muitas regiões onde está se deixando de fazer obras por falta de investimento do poder público ou até da iniciativa privada. Então eu vejo esse lado positivo em Santos, apesar de trazer alguns transtornos para a cidade, algumas pessoas reclamam por causa do trânsito, né? Mas enfim, alguém em algum momento tem que continuar
restaurando a cidade, né? Se é este momento, poderia ser em outro, etc. Mas dentro de uma situação de ajuste fiscal, dentro de uma situação de crise, tem um lado positivo, né? Como é que você vê isso? Eu vejo com bons olhos. É importante que a cidade continue procurando se aprimorar. Isso só traz mais conforto para o cidadão. Agora, essas obras que hoje a gente percebe andando pela cidade, tudo são obras, na verdade, que são recursos que vieram já lá atrás e que isso tem um prazo de maturação até que realmente saia do papel e as obras aconteçam. A nossa sorte e mérito do prefeito Paulo Alexandre Barbosa é que ele tem um relacionamento muito positivo com o governo do Estado, né? Então, realmente, a gente percebe que ele conseguiu fazer com que o governador tenha os olhos voltados aqui para a cidade, para a região, e com isso ele tem conseguido tirar do governo do Estado, tirar no bom sentido, recursos para que ele consiga fazer as obras que são necessárias. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração, que é fundamental, é que nós somos a cidade polo, né, de toda a região. Sim. Então, você vê a parte de saúde, de mobilidade, tudo, a cidade tem que estar sempre à frente, uma vez que a concentração populacional aqui é maior, né? Mas muita coisa ainda a mais precisaria ser feita, né? A gente vê que obras importantes estão prometidas, né? A gente acredita até que elas estejam prestes a sair, a serem iniciadas, mas a gente não pode nunca, acho que o cidadão, o importante é isso, é a fiscalização, é a pressão junto aos seus governantes, tudo para que elas saiam. São obras importantes de mobilidade, principalmente, né? A entrada da cidade precisa ser reformulada, o túnel ligando a Zona Leste, a Zona Noroeste, o túnel submerso, fazendo a ligação com a outra margem, com o Guarujá e tudo isso. Então, essas grandes obras estruturantes é que realmente precisam sair do papel. Pois é, uma das coisas que a gente mais reclama, VLT, o né, VLT, né? Uma das coisas que a gente mais reclama é justamente isso que você falou, é a morosidade dos projetos executivos, né? A captação de recursos, né? As parcerias público-privadas que parece que nesse momento estão um pouquinho desgastadas, né? Diante da crise do país. É verdade. Né? No noticiário internacional acaba captando o que acontece dentro do nosso país e lá fora os empresários acabam também ficando um pouco reticentes em estar participando de grandes projetos dessa envergadura. Né? Falta na minha opinião, eu tenho o maior respeito pelo prefeito Paulo Alexandre, por toda a sua equipe, e entendo, eu que venho da iniciativa privada, eu sei que do nosso lado as coisas são mais rápidas, acontecem com um dinamismo maior, diferente da gestão pública, que é muito... Mas, por exemplo, nós temos o centro hoje da cidade, é uma coisa que isso me chama muito a atenção, o centro precisaria de uma injeção de criatividade. Então, flexibilizar aquela lei, as leis do Alegra Centro, as leis relacionadas ao tombamento dos imóveis, rever alguns critérios, porque nós temos um centro praticamente pronto para ser expandido, para levar a cidade para o centro. Nós temos toda a infraestrutura, água, esgoto, energia elétrica, o arruamento, o calçamento, tudo no centro está pronto. Inclusive, é um lugar bom para que existam algumas habitações populares, novas habitações. Né? A gente poderia expandir muito. Eu acho uma pena o turismo, aqui, o armazém do 1 ao 8, que existe aquele projeto Porto Valongo, que realmente aquilo não sai do papel e aquilo seria uma redenção turística para a cidade. A gente vê os exemplos de outras cidades que revitalizaram seu centro, principalmente a área portuária, que deram um impulso muito grande, econômico, na criação de empregos e tudo isso. Então eu acho que ali o centro, que ele está pronto, precisa de uma articulação política, todos os políticos que representam a cidade, que representam a região, para que eles foquem na solução desse problema. Eu acho que você está coberto de razão. Acho que não só em Santos, em todos os municípios, o que eu sinto, até a gente comenta isso aqui em outros programas que a gente participa,
é a falta dos gestores públicos trazer a inteligência da cidade para dialogar junto com o governo, né? Não só em Santos, mas em todos os municípios. Falta isso, parece que quem senta na cadeira tem medo de dividir a expertise, né? Tem medo de dividir o desenvolvimento da cidade. Eu acho que isso todo mundo perde, o governo perde com isso, né? Então tem pessoas como você, que além de empresário tem uma atuação de cidadania na cidade bastante forte, como outros amigos nossos em comum, que poderiam estar colaborando com o governo de forma independente, não tenha dúvida, né? Independente de cargo, independente de qualquer coisa, mas está podendo colaborar com ideias, né? Trazer a universidade, trazer pessoas que possam colaborar nesse desenvolvimento, e isso não acontece. Fica preso ali dentro de um gabinete, aquele grupo de pessoas e tal, e não dialoga com a cidade. Eu acho que isso perde. E é fundamental. É fundamental, Nelson, quer dizer, eu acho que qualquer um de nós que estivesse sentado lá, eu tenho certeza que faria isso. Quanto mais cabeças, né, pensantes, nós temos você falou bem, o nosso centro da cidade poderia ser uma das redenções turísticas da nossa cidade. Eu enxergo dessa maneira também. Concordo com você, e está lá estagnado. Que é independente daquele quadrilátero em volta da prefeitura ali, que realmente existem imóveis com uma história, que precisam ser preservados e tudo. Mas, em compensação, a gente tem uma outra área ali no entorno do mercado, por exemplo, mais para o Valongo, ali que poderia muito bem ser urbanizado de uma forma inteligente, muito responsável, mas que desse uma dinâmica maior para aquela região. E a gente não consegue, nem com os conselhos que existem à nossa disposição, fazer com que isso aconteça. Mas, Rogério, infelizmente o tempo acabou. Que pena. E a gente vai ter outras oportunidades para estar aqui. Vai ser uma honra para mim estar contando com você em outras oportunidades. Obrigado. A gente desenvolver foi um prazer. Esses e outros assuntos. Obrigado, você está de parabéns. Acho que a sua iniciativa com esse programa, acho que só é um canal a mais para a população, para todos aqueles que amam Santos como nós, possam estar participando e estar trazendo, de repente, até alguma ideia nova, algum assunto que possa ser debatido por você e pelos seus convidados. Muito obrigado, Rogério. Um abraço a todos os telespectadores do programa Cidadania e Meio Ambiente e até a próxima quinta-feira. Um grande abraço. A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda.